Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nesta terça-feira, dia 8 de junho, o Evangelho é Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, voltamos a comentar o Evangelho diário e, mais do que nunca, eu penso que seja oportuno esse tempo de reflexão sobre a vida a partir do Evangelho, tomando o Evangelho para iluminar a nossa vida, porque estamos vivendo tempos muito difíceis. E o Evangelho de hoje nos faz pensar muito sobre o sabor da vida, sobre o sabor que nós damos às coisas. Nós cristãos devemos ser sal da terra. Não é que devemos cumprir uma missão de ser sal em um momento ou ser sal em outro momento, mas deve ser a nossa identidade. A identidade cristã é ser sal. Ser sal significa temperar a vida, dar sabor à vida. E nestes tempos em que estamos vivendo, no meio desta pandemia, em que muitas pessoas estão perdendo a vida, muitas estão, inclusive, perdendo a vida sem ter chance de receber o socorro necessário, porque estamos vivendo uma grande calamidade. Então, neste tempo em que muitos estão com depressão, muitos estão perdendo o sentido da vida, muitos estão se sentindo abandonados em casa, sozinhos, sem ter contato com a família, nós cristãos devemos ser sal, mais do que nunca ser sal, dar sabor à vida, dar sabor ao mundo. Dar sabor neste momento pode significar fazer uma ligação para alguém que está distante, manifestar solidariedade a uma família que perdeu um ente querido, ligar para alguém que está passando por um momento difícil, providenciar uma cesta básica através de algum grupo de solidariedade que esteja ajudando na sua comunidade a sustentar ou a oferecer ajuda às famílias que estão carentes. Ser sal. Ser sal significa dar sabor à vida. Interessante que, para quem é hipertenso, o sal não é uma boa coisa. O sal demais, né? O hipertenso, ele usa pouquíssimo sal. Para dizer que o sal também tem uma medida. Há uma medida em que o sal pode estragar a saúde das pessoas. Então, o cristão ele deve ser discreto no seu agir. Hoje se vê, e é muito comum, se vê muitas pessoas fazendo bem, mas querendo filmar, fotografar a fim de receber aplausos pelo bem que estão praticando. Querem receber algum tipo de reconhecimento. Então esse não é o tipo de sal que Jesus espera que sejamos. Vós sois, aqui o verbo é o verbo ser, não é o verbo fazer. Não é que nós devemos fazer ou cumprir um papel de sal, mas nós somos, de fato, o sal da terra. Num dos textos antigos, dos primeiros padres da igreja, né, um pagão pergunta o que os cristãos têm de diferente, porque as pessoas estão se tornando cristãs aos montes, senadores, pessoas, soldados, escravos, todos querem ser cristãos. O que o cristão tem a oferecer ao mundo? Essa é a chamada carta a Diogneto, né? A resposta do cristão ao pagão Diogneto. Ele diz: os cristãos são a alma do mundo, são para o mundo o que é a alma para o corpo. A alma é a ânima, quer dizer, aquilo que dá
ânimo, que dá vida. Então, os cristãos é que dão vida ao mundo com a sua alegria, com o seu desejo de viver, com a sua solidariedade. Os cristãos dão vida ao mundo. E o sal tem uma outra missão, desde os primórdios, que é impedir que alguns tipos de alimentos apodreçam. Então, a missão do cristão no mundo também é impedir que as estruturas do mundo apodreçam. Esta é uma missão difícil para nós porque o lado profético do testemunho, muitas vezes não precisa nem dizer nada, só o testemunho profético de ser correto, ser sincero, ser leal, às vezes já incomoda muita gente. A Bíblia diz que o justo, pela sua simples presença, já pode incomodar bastante pessoas. Pois bem, esse é o primeiro ponto do texto. E Jesus diz, se o sal se tornar insosso, nós vamos salgar com o quê? Quer dizer, se o cristão perder a sua essência, Jesus dirá num outro texto que ele é a videira, nós somos os ramos. E o cristão só é essencialmente cristão à medida que está ligado à videira e recebe toda a força e toda a vitalidade da videira. Sem isso, o cristão não conseguirá ser no mundo um outro Cristo, não é? Depois, o segundo ponto é: vós sois a luz do mundo. Não é que devemos cumprir de novo um papel de iluminar uma situação ou outra da vida, mas nós devemos ser luz do mundo, luz para o mundo que anda nas trevas. Devemos ser luz nas várias situações, ajudar o mundo a refletir sobre as várias situações, ajudar o mundo a refletir sobre a vida à luz do Evangelho. Então nós somos luz, devemos ser luz para o mundo. E o cristão é luz não somente com o que prega, mas é luz também com aquilo que faz, com aquilo que procura testemunhar. Nós temos no mundo uma missão de testemunhar o Evangelho e fazer com que o mundo caminhe na luz e não nas trevas. E curioso que no Evangelho, no final do texto, Jesus diz que as pessoas vendo nossas boas obras não nos elogiarão e não nos aplaudirão. Não é para nós as palmas ou os elogios não são para nós. Jesus diz, vendo vossas boas obras, eles glorifiquem, louvem o Pai que está nos céus, porque é de Deus que procede todo bem. Nós somos apenas instrumentos do amor de Deus no mundo. Essa é a nossa missão. Então hoje eu penso que a nossa reflexão hoje deve ser essa. Como eu posso ser sal e luz na minha família, nos ambientes que eu frequento, na academia, ou no ambiente de trabalho, ou em outro ambiente da minha pastoral? Como eu posso ser luz e ser sal? Como eu posso dar sabor às coisas? Como eu posso fazer com que as pessoas reencontrem o sabor da vida a partir da minha pregação, a partir do meu bom testemunho? Como posso também ser sinal, e não somente sinal, mas uma presença que ilumina a vida dos outros? Como eu posso ser luz para aqueles que andam nas trevas, para aqueles que estão vivendo uma situação qualquer de escravidão, de vício, de pecado, ou simplesmente tiveram o coração endurecido pelo sofrimento ou pelas dores da vida? Que o Senhor nos ajude a pensar sobre isso hoje e que possamos retomar o caminho cada dia com este desejo, não de ser aplaudido nem de ser ovacionado, mas de ser apenas luz e ser sal. Esta é a nossa tarefa no mundo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.